Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo curiosidade. Vou trazer para vocês 3 ETFs, 2 deles pagam dividendos, o outro não, que caso a bolsa caia, caso nós tenhamos aí um mundo para a bolsa de valores e renda variável não muito agradável nos próximos meses, dias, semana ou até o ano inteiro de 2025, por exemplo, esses ETFs, caso eles cedam no preço, vale a pena investir, será a oportunidade para você angariar e engordar a sua carteira de longo prazo, previdenciária, pensando em renda ou pensando em aumento e ganho de patrimônio, ganho de capital. Além dessa pauta, pessoal, eu vou falar sobre cenário macro. Construir com vocês aqui um cenário macro para os próximos 6, 12 meses e lá no final do vídeo tem uma curiosidade, que é a carteira Kamala Harris versus a carteira Donald Trump. Curiosidade também para trazer para vocês aqui como adendo a esse vídeo que fala sobre 3 ETFs para se investir quando e se a Bolsa de Valores derreter. No mais, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPq e técnico. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Clube dos Dividendos, vídeos diários. Geralmente, 90% dos conteúdos eu falo sobre uma empresa, um ETF global ou nacional, com o intuito aqui de entregar para vocês a análise macro de fundamentos e lá na parte final a parte técnica, né, de gráfico. Hoje, pessoal, a gente vai fazer uma análise aqui rapidamente macro dizendo o seguinte: Selic terminal hoje está a 10,75. Muito provavelmente nós teremos um aumento da Selic, falo com vocês em outubro de 2024. Nós devemos ter dos 10,75 atuais um aumento para pelo menos 11,25 em 2024 e quem sabe em 2025, 12, 12,5, se você estiver muito pessimista. O nosso juro real é de 6,33% hoje e ele tende a ficar nesse número ou até engordar até os 8%, a depender da inflação. Mas a Selic, esse ano aqui, via curva de juros, mais um papo macro para vocês aqui, quanto que está as expectativas do mercado para a Selic em janeiro de 2025, pensando ali em janeiro de 2025, essa expectativa está hoje em 11,13. Não existe isso na política monetária. Ou é 11 ou é 11,25. Pois bem, pessoal, 11,25 então, parte de cima, 11,25 em janeiro de 2025, perdão, como nós temos somente mais uma reunião do Copom esse ano de 2024, bom, deve vir 0,50 aí nessa reunião, pelo menos é isso que o mercado está pedindo para o Bacen, nosso Banco Central. Juros aumentando, bolsa esfriando, não é interessante. Você que está olhando para sua carteira e vê a carteira deslizar e não sabe quais dos ativos que compõem a sua carteira é oportunidade, ou pelo menos tem uma dúvida ali se quais ativos são oportunidades para comprar mais durante uma primeira queda ou uma segunda queda, dependendo do ativo que for. Pessoal, existem produtos que diversificam. A gente perde um pouquinho de rentabilidade, mas um ticker, né? Um único ativo ali para se investir, um único código que você põe no seu home broker, você é capaz de, nesse código, investir em várias empresas ou em vários ativos de uma maneira simultânea, de uma vez só. ETFs, então, esse é o principal intuito da criação dessa indústria de ETFs. E no Brasil, eu listo 3 ETFs aqui que batem o Ibovespa, mas todos eles têm um grande norte, que é o IDIV. Que é o índice de dividendos do Ibovespa. Esse índice de dividendos, o IDIV, pessoal, de 2012 para cá, ele bateu o Ibovespa, ele bateu o CDI, ele só não bateu o seu IPCA longo. Então aqui eu pauso antes de falar dos ETFs que se norteiam pelo IDIV, tá? Boa parte deles, né? O ETF da Nubank é um pouco mais diferente, o que eu tenho, inclusive, tá? Mas antes de falar desses ETFs, é importante colocar aqui o contexto de aplicação de recurso. Eu, Bruno Mazzoni, nunca achei que renda fixa morreu ou que renda variável vai morrer ou morreu. Não, não rola isso. Eu invisto todos os meses, meu perfil, só que nesses investimentos mensais, ora eu invisto mais em renda fixa, ora menos em renda variável, tá? Ora mais em renda variável. Ora eu invisto mais em um ativo específico da renda variável e um ativo específico da renda fixa, dependendo do indexador, ora menos. Então eu gosto de ser esse gestor, entre aspas, holder, né? Invisto todos os meses, mas eu mudo a intensidade, o tamanho dos aportes, depende do cascalho que eu estou ganhando ali no mês que sobra, né, para investir, mas eu gosto de dinamizar. Esse é o intuito, esse aqui é o core, né? É a alma do Clube dos Dividendos, inclusive de todos os meus conteúdos. Vocês sempre vão ter a parte comportamental no final, preço, etc. E a parte holder no começo.
faz parte, tá? É assim que eu faço com a minha conta pessoal, com os meus investimentos pessoais. O que está rolando agora, em outubro de 2024? Pré-fixado, renda fixa, CDI para curto prazo, vamos subir 0,50 na próxima reunião, é o que o mercado está pedindo, acho que o BC vai atender. Então, CDI para 1, 2, 3, talvez 4, 5, 6 meses. CDI. Por quê? Está muito acima da inflação. A gente viu o juro real ali, 6,33. Então, vou investir no CDI. Médio prazo, pré-fixado. Porque eu acho que daqui a 5, 6 meses a gente vai chegar num novo topo para a Selic. Não vamos subir além dos 13, dos 12, dos 11,25, pelo menos no curto prazo. Então, no médio prazo, eu vou optar por pré-fixados. Se eu for investir hoje, 90% CDI, 10% pré-fixado, inflação por hora. Não é o que está pegando meu dinheiro. Pelo menos não é entre aplicações de curto prazo e de médio prazo. Tá? Médio prazo pré, curto CDI, longuíssimo prazo, esse gráfico que nos ajuda. Né? O IMAB é as inflações longas, né? IPCA longo, título do IPCA+. Aí sim, se eu tenho um cascalho que eu aceito travar para mais de 3, 2, 4, 5, 2 nem tanto, vai. Vamos colocar de 5 anos para frente, IPCA. 5 anos para frente, IPCA+. 5 anos para trás, pessoal, CDI no curtíssimo prazo e eu vou pré-fixando porque eu quero pegar esse topo de Selic que eu acho muito alto. Tá? E o juro real também está muito forte. Porém, vejam que o IDIV de 2011 para cá, quando o índice foi criado, tá? O IDIV subiu 256%. O IMAB subiu 308%, melhor do que o IDIV. Só que o CDI subiu 230%. Então, o IDIV e o CDI ali, o IDIV está 26% acima na rentabilidade do CDI, por exemplo. Enquanto que o Ibovespa, patinho feio, subiu apenas 100%. Tá? Dobrou ali de 2011 para cá, mas se passaram aí 13, 14 anos. Aqui eu quero comentar com vocês. IDIV, pessoal, é índice de dividendos. Tá? Então, são as empresas, dentro de várias regras que o IDIV tem aqui, tá? Eu vou colocar o Beabá. São as melhores pagadoras de dividendos nos últimos 24 meses da Bolsa de Valores. Tem regras como não pode ter prejuízo, não pode ter deixado de pagar dividendos, tem várias coisinhas ali que formam filtros e essa carteira é renovada de trimestre a trimestre, tá? Mostrando para a gente, teoricamente, via IDIV, quais são as melhores pagadoras de dividendos. Esse IDIV serve de referência para o ETF que eu vou falar para vocês, que é o DIVO 11. Então, se a bolsa derreter, se a sua carteira estiver derretendo, não só hoje, mas ao longo dos próximos 5, 6 meses, existe um ativo que, se você for passivamente, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, se você gostar de análise técnica, vai ter nesse vídeo aqui no final, mas você de maneira passiva investir nesse ativo, você tende a bater o Ibovespa, você tende a bater o CDI. A disputa vai ficar com o IPCA. Então, entre o DIVO 11 e o IPCA, você tem que achar ali uma harmonia de porcentagens que disputam o seu capital, tá, de investimento. Porque, de fato, brigar com o IPCA longo, com a B longa aqui no Brasil, não é brincadeira. O seu IPCA mais 6,5 que está hoje, o Tesouro está tendo que se financiar via implícitas por ali, é realmente muito difícil. Tá? É um páreo muito duro. Então, o DIVO 11 é ao concurso ali? Não. Tá? Mas eu quero dizer que sim, você quer bater o CDI, o DIVO nos últimos 14 anos, e foram 14 anos de dificuldade, 2011... 2016, 2010 foi topo da bolsa, 2016 impeachment e recessão, 2015/16, 2020, tá? E mesmo assim está batendo o CDI. Mesmo com Dilma 14,25, mesmo com Roberto Campos a 13,75, perdão, de Selic terminal. Vamos ver qual que é a próxima Selic terminal com esse início de ciclo atual. Mas aqui vale a pena por 0,50 de taxa de administração, que é uma taxinha que, ao investir no DIVO 11, pessoal, você não paga ali boleto. Tá? Ela é diluída diariamente do preço da cota. Tá? Então, você vai ter, de fato, zero dificuldades ali. É um ETF previdenciário que não distribui dividendos. Ele reinveste os dividendos que as empresas que ele aloca no próprio fundo. Tá? Qual que é a composição do DIVO 11? Segue o IDIV. Então, a carteira teórica do IDIV, que é renovada, se não me falha a memória, de 3 em 3 meses, as melhores pagadoras de dividendos, compõe aqui o DIVO 11, esse ativo. Tá? Que tem no setorial, tá? Energia elétrica, como principal setor, 17,8%, bancos, com 13,25%, e aí vem commodities. Tá? Qual que é o setor que balança mais? Commodities, tá? Dentro desse ETF, sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. Composição por ativo, tá? Hoje,
O IDIV, né, o DIV 11, perdão, está com a Gerdau com 6%, GGBR, a Vale com 5,39%, a Petro com 5,14%, a CEMIG com 4,80%, Petro 3 com 4,60%, Banco do Brasil 4,15% e uma small cap aqui, a Santos Brasil com 3,85%, BB Seguridade e Klabin. Então assim, só tem coisa redondinha. Talvez aqui você vai cornetar a Santos Brasil. Talvez seja uma empresa que você possa cornetar, não no curto prazo, mas no médio. Mas essa é a carteira, pessoal, do Divo 11. E olhando para a rentabilidade que eu acabei de mostrar para vocês, olha, realmente você, dentro de uma queda generalizada da bolsa, tem esse ativo para de repente comprar com menos dor de cabeça. Acreditando que no médio, longo prazo, se você considerar 14 anos longo prazo já, você vai ter retorno acima do CDI. Tá? Acima do CDI. Importante dizer, o Divo 11 não paga, não distribui dividendos. O Divide 11, mesmo ETF feito pelo Itaú, ambos, tá? Ele distribui dividendos. Tá? A última cota, o último dividendo mensal foi de 13 centavos. Tá? O mesmo custo, 0,50. Então um é para renda e o outro, de repente, é para ganho de capital, patrimônio, ali para você repassar depois para filho, neto, etc. É um bom ativo para se ter na carteira Kids, né? Carteira da criançada aí, da filharada, o Divo 11, ou se você preferir renda, e aí reinvestir essa renda, de repente mensal, ficar sempre ligeiro ali na conta da corretora para reinvestimento ou para utilização para despesas, se você já tiver ali quase que aposentado ou aposentada, o Divide 11, que é o cara da renda, vai pagar os dividendos para vocês. Se você quiser alguém mais novato, um banco novato, esse eu tenho posição, que é o N de navio Div 11. Esse cara aqui vai seguir o Ibov Smart Dividendos, que é um IDIV gourmetizado. Basicamente isso. Esse é o índice que o ETF da Nubank segue, tá? E ele paga dividendos. O último dividendo foi de 22 centavos. Tá? O Bruno não tem esse cara para previdência, todo santo mês eu compro. E via análise técnica eu já chego. Tento comprar mais, menos, a depender de como é que está o mês específico, mas sempre cadastrando ordens VAC, tá? Aqui, pessoal, a vantagem o que é? Quando e se nós tivermos uma queda sistêmica, tem aquele ativo de renda variável, né, na sua caixinha de renda variável, que talvez você se sinta mais confortável em dizer, em um clique, eu estou comprando várias empresas, pode distribuir dividendos ou não, tá certo? O ETF Divo não distribui, os outros distribuem, tá? Eu estou diluindo, então, o meu risco, não quero acertar o olho do mosquito no ativo específico ou nos ativos específicos, tá? Sempre bom colocar, pessoal, que quanto maior a diversificação, menor o risco, menor o retorno. Então, ETFs retornam menos. E aqui no Brasil, infelizmente, para os ETFs que pagam dividendos, a nossa tributação ainda é torta, tá? Não é eficiente. Eu creio que no médio prazo será. Por isso que eu já estou escolhendo ETF de dividendos, acreditando que a tributação dos ETFs e dos dividendos vão ser idênticas ali para os ativos no final. Tá? Então, o ETF, em tese, também você pode falar que tem o tal do desconto de holding, porque há bitributação ali, tá? Hoje, tá? Mas eu acho que isso logo vai se equalizar. No preço, pessoal, então tem esse ponto negativo, tributação. Realmente é algo para se acumular, tá? Não trade ETF, não trade fundo imobiliário também, que eu acho que é uma grandíssima bobagem. Aqui a ótica é totalmente, o viés é totalmente para investimento. E no caso do Divo 11, que não paga dividendos, que é esse gráfico aí, ele é mais eficiente. Tá? Ele é mais eficiente ali, porque as empresas pagam os dividendos ou os JCP para o fundo, que é o Itaú que gere, o Divo. E aí ele não há aquela bitributação de repente o fundo distribuir para você esse dividendo novamente. Tá? Então eles reinvestem já no próprio ativo, fazendo ali ter uma eficiência, tendo uma eficiência tributária. Eu só creio, porque tem várias empresas que ainda pagam JCP e que compõem, tá? O Divo 11, o IDIV, né? Sem dúvida nenhuma existe. Beleza, pessoal? Então, feito esse cavear tributário aí, tá? Que existe sim uma certa ineficiência ainda nos ETFs aqui no Brasil, eu acho que são belíssimos ativos. Não o BOVA, que é o mais famoso, o BOVA 11. Acho que o BOVA 11 é mais tático. É para você investir em opções, é para você defender a sua carteira de longo prazo em ações, com uma venda em BOVA, com uma compra de put em BOVA. O Divo, não, é para você acumular. Compra e acumula. É igual o Warren Buffett fala do ETF do S&P, que se ele tivesse que começar hoje, ele compraria só o ETF do S&P passivo ali, etc, e ficaria de boa. Mesma coisa vale
para o Divo 11. E nos preços, pessoal, eu quero dar números para vocês. Caso o Divo 11, e essa é a volatilidade pós-2020, tá? Caso o Divo 11, vocês estão vendo os númerozinhos curtinhos aqui, ó, caia 16, 17%, 11, R$13,50, 15%, R$11 de novo, 14%, R$11 de novo, aqui recentemente 10, 11%, 9,75%. Ou seja, essa volatilidade, para mim, me dá um DNA de que, caso o Ibov caia, a sua ação específica caia, não vou saber dizer para você ao certo, porque o Ibov tem muita commodities, por exemplo, se é uma oportunidade de compra frente ao CDI, frente ao IMAB, a inflação longa, frente ao pré-fixado, a renda fixa de maneira geral. Agora, quando a gente olha para quedas, caso elas existam, para esse tipo de ETF, para o Divo, que segue o IDIV, aí sim, eu acho que é oportunidade. O desconto atual, pessoal, está em R$ 84,97, tá? Que seria novamente essa queda de 10%, 11%, tá? 10% a 15%. E o desconto da década, que você aí no seu home broker pode cadastrar a ordem VAC, né, válida até cancelar, tá lá no R$ 65,74, se nós tivermos mais uma 2020, mais um 2008, por exemplo, um crash, certo? Então eu tenho isso muito metrificado na minha cabeça, porque esses ETFs, caso nós tenhamos uma crise sistêmica ou um derretimento da bolsa, pode ser local, Brasil, eles são, para mim, oportunidades. ETFs que são lastreados aí por índices de dividendos, tá? Esses sim são oportunidade. Essa é a parte final do vídeo, pessoal, mas tem aqui um bônus. Qual que é o bônus, tá? Um parceiraço do Clube dos Dividendos, que é a XTB, é a corretora aqui que traz acesso à plataforma Xstation para analisar via valuation e também análise gráfica ativos internacionais, ativos globais. Pois bem, a XTB está com um PDF muito legal de 22 páginas que fala sobre um assunto diferente, mas conectado, porque é mercado financeiro. Carteira de ações para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. A carteira Kamala Harris e a carteira Donald Trump. O Trump tem conseguido desgarrar um pouquinho da Kamala recentemente pelas pesquisas, então a carteira do Donald Trump deve ser a mais popular, pelo menos é a que eu apostaria mais nesse momento. E essa carteira, pessoal, está nesse PDF, lá nas últimas páginas, e eu vou fazer um mistério. Por quê? Eu tenho parceria com a XTB aqui oficializada, cada vez mais trago conteúdos para vocês de ETFs globais e de estoques globais também. E eu quero agora pedir para vocês, caso vocês tenham interesse em receber esse PDF 0800, façam duas coisas para mim então. A primeira, inscrevam-se no formulário do primeiro link na descrição, que é para vocês terem acesso, por exemplo, à plataforma Xstation, plataforma gráfica e de valuation de filtros para ativos globais, totalmente gratuito, pessoal, versão demo aqui, nada de conta ativada, nada disso, mas é para vocês conhecerem a XTB. Cada vez mais eu quero colocar para vocês esse merchan, esse jabá, porque vão ser parceiros longevos aqui do Clube dos Dividendos ao longo de 2025. Nós teremos eles como parceiro. E o passo 2, manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, com o título Trump versus Kamala. Eu já vou entender e mando para vocês manualmente esse PDF. Tá interessante? São várias empresas ali, tá? E de repente a gente pode falar em um segundo vídeo, deixe nos comentários se vocês quiserem, sobre ETFs, né? O ETF Kamala e o ETF Trump. Aqui, nesse PDF, o foco maior é em ações, mas dá para se lastrear também ETFs em um próximo futuro. Certo, pessoal? Então o merchan aqui do pessoal da XTB, acessem o formulário gratuito, só basta digitar e-mail e o país de residência e você já vai estar ali com o cadastro bonitinho, tá? E aí indica para a XTB que tem aqui um fluxo do Clube dos Dividendos que se interessam por papo, assunto, plataforma internacional que nos linka a ativos internacionais. E aí, segundo passo, manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, e eu te respondo com o PDF. Prometo não te encher o saco, certo? Pessoal, é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.